This call is now being recorded. Muito bem. Bom dia, meus queridos. Vamos para a nossa aula de hoje. Impactos ambientais ou desequilíbrio ambiental, parte 3. Pessoal, o que foi que a gente estudou até agora? Nós vimos lá na primeira aula de impactos ambientais os tipos de poluição, né? Nós estudamos os principais tipos de poluição da água, do solo e da atmosfera, assim, de forma bem resumida. Na segunda aula sobre impactos ambientais, nós estudamos os principais problemas ambientais no Brasil, que são, basicamente, desmatamento, queimadas e assoreamento dos rios. Vimos também um pouco sobre poluição térmica e outros tópicos que eu não tinha trabalhado na primeira aula. Hoje, nós vamos dar continuidade. Então, é o seguinte, o que é que nós vamos ver na aula de hoje, meus amores? Os assuntos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, eles estão relacionados, claro, evidentemente, à ação antrópica, à ação do homem, beleza? Então, aqui nós temos no primeiro slide a definição de impacto ambiental. O que seria o impacto ambiental ou desequilíbrio ambiental? É um desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. Surgiu a partir da evolução humana, ou seja, no momento em que o homem começou a evoluir em seu modo de vida. Pessoal, isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. O homem, ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar. E essa capacidade ele só adquiriu a partir da sua evolução. Então, com a evolução humana, com a evolução do Homo sapiens, ele adquiriu essa capacidade. O que diferencia de todas as outras espécies. Por ter essa capacidade de raciocinar, ele acaba interferindo de forma mais firme, né, mais direta no meio ambiente. E, claro, interfere quase sempre de forma a prejudicar o meio ambiente. Por que o homem interfere? Também já expliquei para vocês. O homem interfere no meio ambiente para conseguir conforto, não é isso? Ele tenta ali modificar o meio ambiente para conseguir conforto, para conseguir sobreviver da melhor maneira possível. Mas para isso ele acaba desmatando, poluindo, fazendo queimadas, destruindo a natureza. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês já sabem que os impactos ambientais, eles estão relacionados com a ação do homem, a ação antrópica, né? Mas será que o impacto ambiental, ele sempre está associado à atividade humana? Será que é só o homem que causa impactos ambientais? A resposta é claro que não, pessoal. Os impactos ambientais, eles também podem ser resultados de acidentes naturais. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. A explosão de um vulcão, né? A explosão de um vulcão ele pode causar um impacto no meio ambiente. E essa explosão de vulcão, ela é natural, é um acidente natural, não tem ação do homem. O choque de um meteorito, como aquele que matou os dinossauros. Um raio ele pode, por exemplo, os raios são as principais causas de incêndios naturais. Então é muito comum a gente ouvir essa expressão, o incêndio ele teve causas naturais. O que isso significa? Significa que não foi causado pelo homem, ele foi causado pela natureza. E em regiões muito secas, né, áridas, até mesmo no cerrado, é muito comum incêndios naturais. É tanto que a vegetação do cerrado ela está adaptada para as queimadas, para os incêndios, porque lá ocorrem muitos incêndios naturais. O raio cai, evidentemente, no solo, e aquela vegetação seca acaba servindo como combustível para o incêndio. Mas devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem. Pronto, pessoal, Os impactos ambientais, eles podem ser de causas antrópicas ou naturais. As causas naturais, pessoal, já expliquei para vocês aí quais são elas. Entretanto, o
impacto ambiental causado pelo homem, ele é mais severo, ele traz danos para a natureza mais severos. Desenvolvimento sustentável. Então, uma coisa é lógica, né? O homem, ele interfere na natureza para se beneficiar dela, né? Para conseguir conforto, para conseguir sobreviver, conseguir alimento. Então, a gente tem que, na verdade, não tem como o homem não causar impacto ambiental na natureza. Então, o impacto ambiental antrópico, ele vai ocorrer de uma forma ou de outra. O que a gente deve procurar são maneiras, formas sustentáveis, maneiras que não agridam a natureza como nós estamos agredindo atualmente. O que seria desenvolvimento sustentável? Eu acho isso aqui lindo, pessoal. Isso aqui mostra um pouco de compaixão, certo? Do ser humano. Quem se preocupa com o desenvolvimento sustentável, quem busca do desenvolvimento sustentável, tem um pouco de altruísmo. É aquela pessoa que não pensa só em si, ele pensa também no próximo. Então, o desenvolvimento sustentável ele está relacionado a isso. É você pensar não só em você, você pensar também nas gerações futuras, você pensar nos seus filhos, netos, bisnetos. Perguntinha básica: que planeta nós vamos deixar, pessoal, para os nossos descendentes? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós recebemos o planeta de uma forma, será que nós vamos devolver o planeta para os nossos descendentes da mesma forma que recebemos, melhor ou pior? Eis a questão. Então, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as nossas necessidades sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Beleza? Então, assim, o homem, para sobreviver, ele vai interferir na natureza, ele vai gerar impacto ambiental. Entretanto, nós temos que ter a preocupação de causar o menor dano possível à natureza, para que não comprometa as futuras gerações. E o que seria preciso para que a gente alcançasse esse desenvolvimento sustentável? O que é preciso? Para alcançar, pessoal, a gente tem que planejar. Você tem que ter planejamento. Depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais eles são finitos. Infelizmente, os recursos naturais eles são finitos. Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que usufruir desses recursos naturais de forma planejada, de forma sustentável, pensando sempre nas próximas gerações. Tem uma coisinha, pessoal, que, assim, vocês já devem ter ouvido muito, né? A chave está na educação, certo? A chave está na educação. Então, por isso que é importante vocês estudarem e as futuras gerações também terem acesso à educação de qualidade. Não é só ter acesso à educação, é ter uma educação de qualidade. E hoje vocês têm tudo nas mãos. Vocês têm a internet, então todas as informações estão ao alcance de todos vocês. Então, assim, a questão dos impactos ambientais é mesmo uma questão de cultura e educação. Então, se você tem educação, se você tem conhecimento, existe uma grande chance de você mudar de hábito, porque o objetivo é que você mude de hábito, para que você cause o menor impacto ambiental possível. Não adianta você ter conhecimento e você não usar esse conhecimento. Você tem que adquirir o conhecimento e, através desse conhecimento, mudar os seus hábitos. Ponto X do problema. Isso aqui também eu já trabalhei com vocês em aulas anteriores. Pessoal, a explosão demográfica mundial. Quantidade de gente no nosso planeta. Se você pegar a quantidade de pessoas no nosso planeta que viviam há 500 anos atrás, pessoal, é uma fração mínima do que nós temos hoje. Então, em 500 anos de história, a quantidade de habitantes no planeta Terra explodiu drasticamente. Por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos no Brasil 207 milhões de habitantes. 207 milhões de habitantes, mais ou menos isso, né?
Em 1500, quando Cabral chegou aqui, estima-se que existiam no nosso país 5 milhões de indígenas. Então, olha a diferença em 500 anos apenas no nosso país. Agora você eleva isso a uma escala global. Então, realmente ocorreu uma explosão demográfica. Quanto mais pessoas, maior a necessidade de recursos naturais. Mais você vai destruir, causar impactos ambientais na natureza. Beleza? Então, a gente deve, pessoal, ter um certo controle da população. A gente já era para estar se preocupando com isso. Lembra lá de Thomas Malthus, que vocês já devem ter estudado em geografia? Ele dizia que a população mundial ia crescer em uma PG e a quantidade de alimentos ia crescer em uma PA. Então, segundo o raciocínio dele, em algum momento ia faltar alimento. Felizmente, isso não aconteceu ainda. E por que não aconteceu? Porque junto com o crescimento da população mundial, também ocorreu o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitaram o aumento da produção de alimentos no planeta. Só que nós estamos cada vez mais prejudicando, danificando, destruindo a natureza. Aí eu estive aqui pensando com os meus botões, pessoal, a densidade demográfica, a explosão demográfica mundial é um problema que deve ser analisado. Só que tem outro problema também que muitas vezes nós não percebemos e que muitas vezes a mídia não toca nesse ponto, porque não é interessante para ela, que é a questão do consumo, meus amores, consumo. Daí a importância da educação. Consumo. Nós somos extremamente consumistas. Além da população ter crescido de forma exagerada, pessoal, o consumo também, por pessoa, o consumo per capita aumentou muito. Se você comparar o consumo de uma pessoa no século XXI com o consumo de uma pessoa lá no século XV, você vai ver, pessoal, que o que nós consumimos em um dia, uma pessoa lá no século XV, provavelmente ela ia consumir em várias semanas. Então, nós, além de ter o aumento da população, né, o que exige uma maior quantidade de recursos, nós também estamos consumindo cada vez mais. E pior, ao invés de sermos educados para consumir menos, nós somos estimulados o tempo todo pela mídia, pelos meios de comunicação para consumir cada vez mais. Beleza? Então, a população do planeta atualmente, 7,7 bilhões de habitantes. É muita gente, pessoal. Média anual de crescimento, 2%. Então, a população mundial ela cresce em média 2%. Se essa média for mantida, a população do planeta dobrará em 36 anos. Aqui tem um avisozinho importante, ó. Perigo. Capacidade máxima planetária de suporte, 12 bilhões de habitantes. Então, foram feitos alguns cálculos e estima-se que o nosso planeta ele suporta, no máximo, 12 bilhões de habitantes, né? Com o ritmo de consumo que nós temos hoje. Beleza? É claro que se você diminuir o consumo, esse número ele pode ser um pouco maior, né? Previsões para meados do século XXI. Então, estamos no século XXI. Previsões para meados do século XXI, né? Por volta de 2050. Combustíveis fósseis, eles vão acabar, né? Os combustíveis fósseis, eles vão ficar próximos do limite econômico. Então, o petróleo, provavelmente, ele vai se extinguir, petróleo, carvão. O que é bom, mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante, porque os combustíveis fósseis, hoje, eles representam a principal fonte de energia da humanidade. Pessoal, o ser humano, ele hoje não consegue mais sobreviver sem energia. Nós precisamos de energia o tempo todo. Então, e os combustíveis fósseis, apesar de serem altamente poluentes, já mostrei para vocês nas aulas anteriores, eles são extremamente importantes. E aí, professor, o que fazer? Buscar fontes alternativas de energia. De novo, energia eólica, energia solar, certo? Energia solar. Por que não se investe em energia solar? Falta de vontade política. E, claro, lobbies das grandes empresas petrolíferas.
Então, as pessoas... essas grandes empresas multinacionais, pessoal, elas controlam os principais governantes do mundo. Então, essa história que nós vivemos em uma democracia, isso aí é mera ilusão, viu? Nós apenas escolhemos quem vai nos governar, mas nós não tomamos as decisões. Quem toma as decisões são os governantes, e eles muitas vezes eles são controlados por multinacionais, por grandes bancos. Então existe um lobby muito grande das empresas petrolíferas ao redor do mundo de não deixar os países investirem em fontes de energias renováveis. Porque se você investir, os países vão deixar de consumir petróleo e, consequentemente, eles vão ter sérios danos econômicos, né? Cadu está fazendo aqui uma pergunta, vamos lá. A Carlinha também fez uma contribuição. Eu vi no jornal que já teve um aumento de pessoas procurando por outras fontes de energia. Pronto, exatamente, Carlinha. Pessoal, existem muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, aqui em Amontada, que estão buscando instalar energia solar nas suas casas. O problema, pessoal, é o preço. É muito caro você instalar energia solar na sua casa. Não sei se compensa. Então, você tem que fazer um cálculo direitinho para ver se compensa. O Cadu aqui ele fez uma pergunta, né? É correto imaginar que o homem pode criar um desequilíbrio ao encontrar novas fontes de energia, já que o homem explora tudo? Pessoal, assim, eu entendi a tua pergunta, Cadu, mas hoje nós utilizamos como fonte de energia principalmente os combustíveis fósseis. Se você começar a utilizar energia solar, vai diminuir o impacto ambiental. Não vai zerar não, viu, Cadu? Por que não? Porque você vai ter o lixo das placas. Então, essas placas solares, com o tempo, elas se desgastam. Você vai ter que trocar. Então, vai gerar um certo lixo. Então, assim, essa história de impacto ambiental zero não existe, pessoal. Ok? Não existe. O homem sempre vai gerar algum impacto. O que a gente tem que se procurar, a gente tem que se preocupar em sempre diminuir o máximo possível. Beleza? Outra previsão para meados do século XXI. Terras agricultáveis em escassez. Perda de solo devido à erosão e os processos de urbanização. Então, as terras que hoje nós cultivamos, né, produzimos os nossos alimentos, provavelmente essas terras elas vão se tornar cada vez mais escassas devido ao problema de erosão e da urbanização também. E a produção agrícola ela vai ser saturada. Principais impactos ambientais causados pelo homem. Vamos lá. Questão do lixo, pessoal. Esse aqui é o principal ponto da nossa aula de hoje. Esse é o principal ponto da nossa aula de hoje. Questão do lixo. Produção de lixo por dia. Aí aqui eu coloquei alguns países para a gente fazer a comparação. Vocês vão observar o seguinte, pessoal. A produção de lixo, evidentemente, está relacionada com o tamanho da população do país. Então, quanto maior a população de um país, maior vai ser a produção de lixo. Entretanto, tem outro fator que é muito relevante, que é a questão do desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido é o país, mais lixo ele produz. Então, olha que coisa louca. Era para ser o contrário. Se o país ele é desenvolvido, se o país ele possui uma população educada, se o país ele é rico, ele tem como procurar outras maneiras de causar menos impacto ambiental, por que se produz tanto lixo? Né? É um questionamento que fica. Então, a produção de lixo, pessoal, está relacionada ao tamanho da população e ao desenvolvimento do país. Quanto mais desenvolvido, mais se produz lixo. Hoje, quem mais se polui no que se refere a lixo no mundo são os países desenvolvidos. Então, olha aqui, os Estados Unidos, por dia, 607 mil toneladas de lixo por dia. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. O Brasil, ele produz 130 mil toneladas por dia. Os Estados Unidos, eles produzem, pessoal, 5 vezes mais, né?
5 vezes mais. Quase 5 vezes mais lixo do que o Brasil. Sendo que a população é mais ou menos do mesmo tamanho. A dos Estados Unidos é 300 e pouco, se eu não estou enganado. O Brasil é 207. A Alemanha, ó, um país com uma população muito menor que a brasileira, mas produz 80 mil toneladas de lixo por dia. A Inglaterra, 70 mil toneladas por dia. Produção de lixo por habitante dia. Então, uma coisa é o país, né? Uma coisa é o país. Aqui nós analisamos alguns países, né? Produção do lixo por dia nos países. Agora vamos analisar a produção de lixo por habitante. Nos Estados Unidos, cada habitante produz, em média, 1,8 quilos de lixo por dia. No Brasil, na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, cada habitante, em média, ele produz 1,2 quilos de lixo por dia. Agora, olha aqui, ó, os países mais pobres. Ó. A Argélia produz 0,25 quilos por habitante por dia. O Congo, 0,6. A média mundial é de 0,7. Então, essa média fica em 0,7, principalmente por causa dos países desenvolvidos. Então, o Brasil, embora não seja um país desenvolvido, ele tem aqui uma produção por habitante de lixo de país desenvolvido. Aqui está relacionado mesmo com a questão da educação, né? A questão da educação, do saneamento básico, da coleta seletiva, tudo que nós não temos. Questão do lixo. O que seria lixo, pessoal? O que seria lixo? É todo material descartado no meio ambiente, proveniente das atividades humanas. Então, o lixo, ele vem das atividades humanas. E ele é algo descartável, pessoal. A gente confunde muito, ó. A gente confunde muito lixo, deixa eu botar aqui, ó, com resíduos sólidos. Ixi, resíduos sólidos são coisas diferentes. Como assim diferente, professor? Meus amores, já vou falar a questão dos lixões. Mas vamos pegar aqui a nossa realidade. O nosso município, ele tem um lixão. Certo? Não deveria ter. É proibido por lei lixões. Mas nós temos, enfim. Então, nosso município tem um lixão. O que nós jogamos no lixão de Amontada, que fica no distrito do Nascente, ali na localidade do leste, o que nós jogamos lá não é lixo. O que nós jogamos no lixão de Amontada são resíduos sólidos. Porque o lixo é apenas o material descartado proveniente das atividades humanas. E tem muita coisa, pessoal, que nós jogamos no lixão, tem muita coisa que poderia ser reciclado, que poderia ser utilizado como adubo. Então, lá não é só lixo, não. Lá são resíduos sólidos. Ok? João Gabriel. Vi um documentário que as pessoas no Japão, não importa quem você for, se você jogar lixo na rua, sempre aparece uma outra pessoa para juntar e jogar na cesta. Exatamente, pessoal. Isso aí está relacionado muito com a questão das escolas japonesas. Eu vi esses dias também, no YouTube. Eu sou curioso, sabe? Eu fui pesquisar algumas coisas em relação à escola, à educação. Aí eu fui ver como era a metodologia de ensino nas escolas japonesas. Então, tem algumas coisas lá que são muito interessantes. Uma delas é que em escola japonesa, pessoal, não tem zelador. Não tem. Não tem auxiliar de limpeza. Quem limpa tudo lá são os alunos. Então, quem limpa as salas, os corredores, os banheiros, são os alunos. Então, não tem esse funcionário lá nas escolas japonesas. Então, talvez por isso, né, porque e eles aprendem desde criança. Desde o jardim de infância, as crianças é que fazem a limpeza das salas. Então, talvez por isso, eles acabam levando para a vida deles, né? Muito interessante, inclusive. A gente faz isso, né, a questão de limpar as escolas, só no dia do superação, que inclusive está chegando. E tem muitos pais e alunos que, infelizmente, reclamam. Então, quando a escola faz uma ação desse tipo, uma vez que a escola faz esse tipo de ação,
Vez ou outra, não são todos, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas, assim, nós já ouvimos reclamações de alguns pouquíssimos pais reclamando que não é função do aluno limpar a escola, enfim, essas coisas. Vamos lá, questão do lixo. Principais problemas ambientais associados à destinação incorreta do lixo. Mau cheiro, proliferação de animais nocivos e transmissores de doenças, ratos, formigas, moscas e mosquitos. Pessoal, em um lixão, você tem um mau cheiro insuportável. E nesses ambientes, como tem muito resto de comidas, tu vai ter muitos animais, e esses animais eles podem ser vetores de doenças, eles podem transmitir doença para os seres humanos. Então a população, a comunidade que vive no entorno dos lixões, elas sofrem muito com isso. O chorume produzido na decomposição contamina o solo e o lençol freático, rios e lagos. Então, assim, o chorume, pessoal, é um líquido preto, viscoso, altamente poluente, certo? Então, ele contamina o solo e o lençol freático. No caso dos lixões, sua queima libera gases nocivos aos seres vivos. Em lixões, é muito comum as pessoas que trabalham ali no lixão, né, os catadores, elas queimam parte do lixo para quê? Para diminuir a quantidade de lixo. Então, isso é muito comum. Até mesmo as pessoas que trabalham nas empresas de coleta de lixo, muitas vezes elas queimam esse lixo. Aí deixa eu contar aqui um fato que sempre me chamou a atenção. Eu trabalhei lá em 2016 no distrito da Lagoa Grande. Eu ia toda noite para a Lagoa Grande. Pessoal, e sempre eu ficava assustado, sempre. Eu saía daqui 6h30, né? Sempre, quando eu ia para a Lagoa Grande, em quase todas as casas do interior, eu passava, tinha gente queimando lixo. Primeiro, porque não tem coleta seletiva, né? Não tinha coleta, no interior não tem coleta de lixo. Segundo, desinformação das pessoas. Então, muitas vezes, elas acabam queimando lixo. Então, eu ia daqui 6 horas, eu chegava lá na Lagoa Grande, todo enfumaçado, né? As pessoas queimando lixo. É muito comum no nosso município, infelizmente. Então, ao queimar o lixo, libera um gás nocivo aos seres vivos. Morte de animais por sufocamento ou alteração das condições climáticas do hábitat. Então, tudo isso aqui são problemas causados pela destinação incorreta do lixo. Sim, vou falar sobre isso, viu, Ariadne? Então, o lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais da atualidade e ninguém fala. Pessoal, deixa eu fazer aqui uma perguntinha para vocês. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Para onde vai o lixo que você produz? Você já parou para se perguntar? Ele tem um destino correto? Será? Provavelmente não. Com certeza não. Então, o lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais da atualidade e ninguém fala, ninguém se preocupa. Você vê algum político falando dessa temática? Não. Por quê? Porque o lixo, pessoal, é algo que dá para ser escondido. Então, você faz ali a coleta, os municípios do Brasil, né? O que eles fazem? Os municípios eles fazem a coleta do lixo. Inclusive, se paga um absurdo de dinheiro. Vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que é gasto pelos municípios para que as empresas façam a coleta do lixo. Porque normalmente é terceirizado, não deveria ser. Normalmente é terceirizado. Então, no nosso município aqui, se eu não estiver enganado, né, mensalmente, pessoal, é gasto R$400 mil com a empresa que coleta o lixo. R$400 mil para empresas que coletam o lixo só na sede. Aí eu pergunto, será que essa empresa gasta isso aqui de combustível? Gasta isso aqui com os funcionários? De jeito nenhum. Então, assim, é complicado. Nos municípios, isso acontece em todos os municípios do Brasil, viu? Não é só em Amontada, não. O que acontece? O lixo, pessoal, eles coletam lixo e aí jogam no lixão.
O lixão normalmente fica afastado da cidade, então as pessoas acabam não dando muita importância. Então, por isso que é um problema que, apesar de ser um dos maiores que nós temos atualmente, os políticos eles não dão importância. E nem as pessoas. Só que isso aí indiretamente acaba influenciando a gente, porque contamina o solo, contamina a água, contamina a atmosfera, traz doenças. Pois bem, o lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais da atualidade, pois os moldes de consumo adotados pela maioria das sociedades modernas provocam um aumento contínuo e exagerado da quantidade de lixo produzido. Então, tem muita gente e o consumo é exagerado. Então, cada vez mais se produz lixo. Aqui uma informação sobre os Estados Unidos. Ó. De cada 100 toneladas de lixo produzidos nos Estados Unidos, só 11 são recicladas. E olha que é a maior potência econômica do mundo. Então, o país mais rico do mundo, de cada 100 toneladas, apenas 11 é reciclado. Alternativas para a questão do lixo. Alternativas para a questão do lixo, pessoal. Vamos lá. A compostagem, isso aqui cai muito em prova. Já caiu no Enem, viu, uma vez? Compostagem. Você tem que saber que diabo é compostagem. Ó, quando eu falo em compostagem, eu estou falando, pessoal, de matéria orgânica, certo? Eu só faço compostagem com matéria orgânica. Professor, o que é matéria orgânica? Resto de alimentos, resto de plantas, resto de animais, fezes. Então, a compostagem ela só pode ser feita a partir de matéria orgânica. Só que o que pouca gente sabe, pessoal, é que no lixo doméstico, ou seja, o lixo que nós produzimos em casa, aproximadamente 50%, um pouquinho mais, 50% do nosso lixo doméstico é de matéria orgânica. Então, metade do lixo que nós produzimos, nós poderíamos muito bem fazer compostagem. Isso aí, pessoal, iria amenizar muito a situação dos lixões, ok? O que acontece? A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel, resto de comidas, num material semelhante ao solo e que se chama composto e que pode ser utilizado como adubo. Então, olha que bacana, pessoal. Tu pega ali os teus restos alimentares, tu pega ali a matéria orgânica que tu produz e tu pode fabricar composto, que é um adubo excelente. É um dos melhores adubos que nós temos. Então, se todas as pessoas fizessem isso, com certeza a quantidade de fertilizantes iria diminuir bastante. E fertilizante, vocês sabem que é algo que polui o solo, polui as águas. Beleza? Então, existem micro-organismos que são responsáveis pela compostagem, como fungos e bactérias, e se usa também muito a questão das minhocas. Minhoca também é muito utilizada na compostagem. Inclusive, você pode fazer compostagem doméstica na sua casa. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como é que faz. E não fede, viu? Não fede. Tem um material que você usa, serragem, que você não sente cheiro de nada. Não dá mau cheiro. Compostagem, pronto. Outra alternativa para o lixo, pessoal, seria a reciclagem, né? Então aqui, ó, a regra dos 3 R's. Esse slide aqui ele já está desatualizado, porque na verdade existem agora 5 R's, 5. Então reduzir é o primeiro R. Então é interessante que você consuma o mínimo possível. É justamente o que os meios de comunicação não pedem para você fazer, eles fazem o inverso, né? Eles estimulam o consumo. Então, reduzir o consumo, sempre que possível, devemos diminuir a nossa produção de resíduos, pois quanto menos produzirmos, menores serão os problemas para acondicionar, coletar, transportar e dar destino final. Outro R, pessoal, é a reutilização. Isso aqui é você pegar algo que iria para o lixo e dar uma nova finalidade para ele, reutilizar. Frequentemente podemos reutilizar materiais que no passado seriam simplesmente descartados. Ó, garrafa PET. Né? Existem várias finalidades para a garrafa PET. Você pode reutilizar. Reciclar.
já caiu uma vez no Enem uma questão para você diferenciar, reutilizar e reciclar. Pessoal, reutilizar é isso que eu acabei de falar, é você pegar algo que ia para o lixo e dar uma nova finalidade. Certo? Então, você pega ali uma garrafa PET, transforma em artesanato, certo? Você pega uma garrafa PET e faz uma vassoura, isso é reutilizar, certo? Você pega um pneu e utiliza ele ali para fazer colocar uma planta dentro, isso é reutilizar. Reciclar, pessoal, é transformar resíduos em novos produtos. Reciclar é você transformar novamente aquele material em matéria-prima. Por exemplo, a latinha de Coca-Cola, fazendo aqui propaganda, a latinha de Coca-Cola, ela é de alumínio. O que acontece? Você pode transformar aquele material em matéria-prima de novo. Você derrete e você tem um alumínio. Isso é reciclar. E aí você utiliza esse alumínio para outras coisas. Beleza? Então, cuidado com essa diferença. Reutilizar e reciclar são coisas diferentes. Ó, dá mosca não, viu? Se você colocar serragem, folhas em cima, não dá serragem. Tem um material em relação à compostagem, acredito que a Ariadne está falando. Tem um material que vem na internet que não deixa cheiro nenhum, né? Muito bem, vamos lá. Os outros R's que eu falei, pessoal, a questão de repensar. O que seria repensar? É você consumir produtos de modo responsável, você consumir só aquilo que você realmente precisa. E o outro R é recusar. Recusar produtos que causem mal ao meio ambiente. Professor, Sim. tô tentando fazer isso aí, né? Eu descobri que tinha esse R e eu resolvi usá-lo. Só que aí toda vez que eu digo, não precisa, por causa que lá no sushi, né, eles dão 2 potinhos pra gente e o sashimi. Aí eu digo, não precisa do palitinho e só levar um daqueles bichinhos salgados, né? São para reduzir. Aí o pai diz, pra que isso? Se é de graça é para levar. Eu tento não levar uma sacola, a mãe diz que é falta de educação, não saia com a sacola da loja. Você tem noção disso? É complicado, mas eu tenho certeza, Ariadne, que com o tempo, você conversando com eles, eles vão lhe entender, tenho certeza, e você explicar direitinho, eles vão entender. Eu também faço muito isso, Ariadne. Eu sempre que eu vou comprar algo, o pessoal me dá sacola, eu digo, não quero sacola. Normalmente eu ando com a minha mochila, né? Aí eu coloco tudo na mochila. Então, realmente, eu evito receber sacolas. No supermercado também eu faço a mesma coisa. Porque as pessoas, os comerciantes, eles têm essa mania realmente de colocar tudo em sacola, né? Às vezes de forma inconsciente. Então a gente tem que realmente pensar um pouquinho essa questão de recusar certas coisas que não são necessárias. Eu tentei usar sacola reutilizável, né? Só que aí eu comprei, o pai não gostou de usar. Por causa que diz que fica sem sacola pro lixeiro. Sendo que agora ele compra sacola pro lixeiro. E a sacola que eu comprei reutilizável, a mãe deu para minha tia. Mas tudo é questão de conversar. Na questão do lixo, seria interessante também que a gente pudesse separar, fazer a separação do lixo. Só que no nosso município não tem coleta seletiva. Então não adianta você separar, infelizmente. Existem alguns municípios que têm a coleta seletiva e as pessoas não separam o lixo. Olha que coisa irracional. Então, o município ele fornece a coleta seletiva e as pessoas, por falta de conhecimento, elas acabam não separando o lixo, não querem ter esse trabalho. Aí joga tudo misturado. Então, assim, se no nosso município tivesse uma coleta seletiva, seria interessante a gente separar realmente, né? Mas, infelizmente, não tem. Olha aqui, ó, formas de reciclar e de reutilizar. No caso aqui é reutilizar, né? Ó, tudo isso aqui está sendo reutilização. Pronto. Pessoal, a questão dos lixões. Vamos lá. Ó, o lixão, ele não é recomendado. São locais onde o lixo é depositado em grande quantidade sobre a superfície do solo e a céu aberto,
sem qualquer controle sobre os efeitos danosos ao meio ambiente e à população. Ok? Aí, os lixões, eles vão trazer sérios problemas, pessoal. Primeiro, tem a questão da poluição visual. É algo feio você ver um lixão. Há muitos anos atrás, acredito que vocês ainda não eram nascidos, o lixão de Amontada, ele era ali próximo do clube do Beto Bar, certo? Ali na BR, né? Próximo do clube do Beto Bar, ali era o lixão. Era muito feio, pessoal. Então tem a questão da poluição visual, tem a questão do mau cheiro. É insuportável você passar por um lixão, é um mau cheiro muito forte. Aí tem a questão de atrair animais que podem ser vetores de doenças. Tem a questão, pessoal, do chorume, certo? Então esse lixo aqui que não foi separado, né? Ele vai entrar em decomposição e vai produzir um líquido preto chamado chorume. Esse chorume, ele é altamente tóxico. Ele vai poluir o solo e ele também vai poluir o lençol freático. Poluindo o lençol freático, automaticamente, pessoal, polui os rios, porque o lençol freático, ele também corre para os rios. Então, assim, o lixão é algo que não deveria mais existir no planeta. E no nosso país, vocês vão ver que ainda tem muito lixão. Muito mesmo. Ó, pronto. Aqui eu coloquei algumas informações atualizadas para vocês. Ó, lixões. Desde 2014 é proibido ter lixões no Brasil. Pessoal, é proibido ter lixões no nosso país. Beleza? O que acontece? Em 92, teve uma Conferência Mundial do Clima, né? A Rio 92, e foi acordado entre todos os países participantes, inclusive o Brasil, que em 20 anos não iria mais existir lixões. O Brasil se comprometeu que em 20 anos não teria mais lixões. Então, se a conferência foi em 92, em 2012 não era mais para ter lixões no Brasil. Aí eles deram uma prorrogada. Eles adiaram um pouquinho, deram um jeitinho brasileiro, prorrogaram até 2014. E mesmo assim, chegamos em 2014 e vocês vão ver que a maioria dos municípios do Brasil ainda tem lixões. Tem a explicação para isso. Falta de vontade política é uma delas, mas não é a única. Ó, as prefeituras pagam pela coleta de lixo e esses resíduos sólidos são descartados em qualquer lugar, os lixões. Então a prefeitura ela só recolhe ali o lixo da cidade. Ela joga lá no lixão sem nenhuma preocupação. Esses locais estão muitas vezes localizados perto de áreas de preservação, de rios e perto do mar. Então normalmente lixões ficam nessas áreas e acabam poluindo, gerando um impacto ambiental ainda maior. Aí tem aqui, ó, Jardim Gramacho. Já teve até reportagem sobre esse lixão. Jardim Gramacho é um bairro no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. No bairro funcionou de 76 até 2012 o maior lixão da América Latina. Pessoal, esse lixão aqui do Jardim Gramacho, ele fica às margens da Baía de Guanabara. Então, ele foi desativado em 2012, mas, claro, ainda traz sérios problemas para a Baía de Guanabara hoje. Porque o lixo continua lá em decomposição. Os lixões não possuem controle nenhum. Então, você tem uma série de doenças que se desenvolvem nos lixões. E o chorume penetra no solo, contaminando o solo e o lençol freático. 50% dos leitos hospitalares são ocupados por doenças provenientes de doenças causadas por problemas de saneamento básico. Pessoal, olha isso aqui como é importante, esse ponto. Ó. 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas, 50%. Então, 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que têm doenças causadas pela falta de saneamento básico. A cada R$1 gasto com saneamento, nós economizamos R$4 na saúde. Então, seria muito mais inteligente dos nossos governantes
investir em saneamento básico, em dar a destinação correta para o lixo, do que investir em saúde. Porque você investir, não estou dizendo que você não deve investir em saúde, não é isso. Eu estou dizendo que o foco deveria ser investir em saneamento básico, porque aí, com certeza, você ia acabar reduzindo o gasto na saúde. Ó, segundo a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, em 2016, olha aqui, pessoal, olha que número louco. 3.331 municípios ainda usavam lixões. Isso representa 29,7 milhões de toneladas de lixo. Ou seja, 41% do lixo do Brasil, 41% do lixo do Brasil, em 2016, ele ia para lixões. Mais da metade dos municípios do Brasil, mais da metade, possuem lixões, que é proibido por lei desde 2014. Olha que coisa louca. Então, ó, apenas 90% dos resíduos sólidos do Brasil são coletados. Isso aqui é outra informação importante, ó. Lembra lá que eu falei que os municípios, eles só se preocupam em fazer a coleta do lixo. Eles não se preocupam em dar uma destinação legal para o lixo, né? Colocar em um aterro sanitário, que seria o ideal. Então, 90%. Tem 10% da população que não tem nem coleta de lixo, pessoal. 10% da população brasileira não tem nem coleta de lixo. Então, realmente, o Brasil é um país que tem muito a melhorar na questão ambiental. Os aterros em muitas cidades não são economicamente viáveis, representando o segundo maior gasto atrás apenas do gasto com pessoas. O maior gasto não é a construção dos aterros, e sim na sua manutenção. Ó, pronto, aqui está o outro motivo, pessoal. Por que não se acaba com os lixões e fazem aterros sanitários? Primeiro, falta vontade política, e segundo, pessoal, é questão financeira mesmo. Um aterro sanitário, ele não é caro para você construir, é relativamente barato. Ele é caro para você fazer a manutenção, porque devem ser feitas medições periodicamente. Ele tem um tempo de vida útil, né? Um aterro sanitário, se eu não estou enganado, ele deve ter no máximo 20 anos de utilidade, tem a quantidade de lixo que pode ser colocada, né? O lixo ele é tratado, então o gasto maior não é na construção do aterro sanitário, e sim na sua manutenção. Inclusive, alguns municípios que construíram aterros sanitários, esse aterro sanitário representava o segundo maior gasto no município, só perdendo para a questão dos funcionários públicos, né, o gasto com pessoas. Então, realmente é muito gasto. E aí, professor, qual é a solução para isso? Fazer igual fizeram nos Estados Unidos. Pessoal, lá nos Estados Unidos, 100% dos municípios têm aterro sanitário. E detalhe, como foi que eles fizeram? Eles também tiveram esse problema em relação a gasto. Lá nos Estados Unidos é muito comum 2, 3, 4 municípios administrarem um aterro sanitário. Então, é inviável ter um aterro sanitário por município, mas seria interessante que você tivesse pelo menos um aterro sanitário para 3, 4 municípios. Aí você reduzir os custos. A Yasmin aqui fez uma contribuição. Ó. Algo muito assustador que tem acontecido na atualidade é o acúmulo de lixo nos ambientes aquáticos. Com certeza. Com 1,5 milhão de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, grande mancha de lixo no Pacífico tem tamanho equivalente a 2 vezes a área da França. Tem um documentário na Netflix sobre isso. Tem um álbum de músicas do Gorillaz, acho que é isso, Plastic Beach, que retrata demais a causa para onde o lixo vai. Uma crítica em muitas músicas do álbum. Que bom que tem artistas fazendo essa crítica, né, pessoal? Tem um documentário, na verdade tem vários documentários muito interessantes da Netflix, mas tem um que fala em relação à questão do lixo na água, pessoal. Porque é o seguinte, quando você joga lixo em um córrego, em um rio, pessoal, o córrego vai para o rio, os riachos vão para o rio e o rio vai para o mar. Então, realmente existe ali na costa dos Estados Unidos uma área gigantesca, mais ou menos 2 vezes o tamanho da França, que é só lixo, né? É só plástico.
Então, eu até aconselho vocês a assistirem depois da Netflix. Depois eu mando para vocês o nome do documentário. Beleza? Dando continuidade aqui, ó. Os aterros são importantes, pois é possível fazer uma triagem dos resíduos sólidos. Pessoal, ó, por que o aterro é importante? Porque tem a questão da seleção do lixo, né? A seletividade. Se você vai colocar o lixo no aterro, o que acontece? O dono de um aterro, pessoal, ele quer aumentar a vida útil do aterro. Seja um aterro público ou um aterro privado. Ele quer aumentar a vida útil desse aterro. Então, o que acontece? Ele quer diminuir o máximo possível a quantidade de resíduos no seu aterro. E aí? Então, ele vai retirar do lixo aqueles materiais que são recicláveis, ele vai retirar do lixo a matéria orgânica que pode ser feita compostagem, ele vai levar para o aterro dele realmente só aqueles produtos que não podem ser reciclados de nenhuma forma. Beleza? Aí tem uma coisinha que eu queria abrir um parênteses em relação ao lixo hospitalar, pessoal. O lixo hospitalar ele é um pouco diferente dos outros lixos. O lixo hospitalar, a melhor destinação para ele é a incineração. Assim, não é interessante você queimar o lixo, porque ao queimar o lixo você gera gases poluentes. Mas o lixo hospitalar ele é diferenciado, porque ele tem ali contaminantes, né? Ele tem ali algumas doenças. Então, por isso que é interessante você incinerar o lixo hospitalar. Só que esses locais que fazem a incineração do lixo hospitalar são locais caros, porque tem que ter um filtro justamente para impedir que esses gases poluentes passem. Beleza? Então, não se esqueça disso não. Melhor destino para a questão do lixo hospitalar é a incineração. Ela é cara por quê? Por causa dos filtros que impedem a passagem de gases altamente poluentes para a atmosfera. Ter lixão é um crime ambiental. Olha aqui, pessoal. Ter lixão é um crime ambiental com pena de 2 anos de reclusão e multa. É possível fazer uma denúncia no Ministério Público em um município que tem lixão? Sim, é possível. Né? O problema é que a maioria dos municípios tem lixão. Esse é o problema. Mas é possível sim, é crime, pessoal. Lixão é um crime ambiental. E tem pena de 2 anos, ó. E ainda multa. O Brasil hoje só recicla 3,9% dos resíduos sólidos. Então nós reciclamos muito pouco, pessoal. Aproximadamente 4% apenas. Os Estados Unidos eram 11%. Lembra lá dos Estados Unidos? 11%. E ainda é pouco. No Nordeste brasileiro, apenas 12,6% do lixo vai para aterro sanitário. Olha aqui o Nordeste, pessoal. Aqui onde nós moramos, só 12,6% do lixo vai para o aterro, que é o destino correto. O restante vai para lixão. No Sudeste, pessoal, no Sudeste, aliás, no Sul do Brasil, que é uma das áreas mais desenvolvidas, 88,6% do lixo vai para aterro sanitário. Então, o Nordeste ainda tem muito a melhorar na questão aterro sanitário. É porque é onde ficam os municípios mais pobres, né? Você tem os municípios mais pobres, consequentemente, é onde você vai ter mais lixões. Porque um aterro sanitário, de novo, custa caro. Os aterros têm um tempo de vida útil, por isso é normal os donos de aterro incentivar a reciclagem para aumentar o tempo de vida útil do seu aterro. No Nordeste brasileiro, onde 12% do lixo vai para aterro sanitário, se recicla 0,7% do lixo. Olha a quantidade de reciclagem no Nordeste, pessoal. Só 12,6% vai para o aterro sanitário do nosso lixo. Desse 2,6% que vai para o aterro sanitário, apenas 0,7% é reciclado. No Sudeste, tem uma porcentagem maior de lixo que vai para os aterros sanitários, consequentemente, a taxa de reciclagem vai ser maior, 7%. Beleza? Agora aqui vamos ver como é que funciona um aterro sanitário. Ó. Isso aqui ainda é... Vamos lá, aterro controlado. Aí tem, pessoal, pronto. Pronto. Ó, tem lixões, né? É quando você joga o lixo a céu aberto, sem nenhum tratamento, certo? Vai contaminar o solo, o lençol freático, vai poluir a atmosfera porque o lixo vai ser queimado, vai trazer doenças para a região.
vai trazer mau cheiro, a questão da poluição visual. Só que tem também, aí eu falei muito de aterro sanitário, né? O aterro sanitário é o ideal. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o aterro sanitário. Só que existe um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário, que é o aterro controlado. Isso aqui pode aparecer nas provas. Aterro controlado. É o famoso migué. Então, o município ele tem um lixão. Ele sabe que não pode ter um lixão. Só que ele também não pode pagar um aterro sanitário. O que ele faz? Ele faz um aterro controlado. O aterro controlado, pessoal, ele apenas entope o lixo. Então, você cava ali um buraco, joga o lixo e entope. Resolve parte do problema, né? Não vai ter mau cheiro, não vai ter doenças, né? A questão da poluição visual não vai ter também, mas vai ter poluição do lençol freático, vai ter a questão poluição do solo, através do chorume, vai ter a questão da poluição atmosférica, porque a decomposição, nem falei isso para vocês, a decomposição do lixo, pessoal, produz muito metano, CH4. Metano. E o metano, eu falei para vocês, ele é 21 vezes... Ele retém mais calor do que o gás carbônico. Beleza? Então, é um dos gases do efeito estufa, causador do aquecimento global. O metano, ele retém mais calor do que o gás carbônico. Então, olha como a questão dos lixões ela é prejudicial à saúde. Então, o aterro controlado, ele não é recomendado. Consiste em um lixão coberto por terra. E depois por camadas sucessivas de terra e lixo, mas sem procedimentos de impermeabilização do solo. Então, ó, tu tem um buraco, joga o lixo, joga terra. Aí bota lixo de novo, joga terra de novo. Lixo, terra, e assim sucessivamente. Mas o solo e o lençol freático vai ser contaminado. Vai ter liberação de gás metano. Então, não é interessante. Agora, o bichão, né? O bichão, danadão, aterro sanitário. Esse sim é o recomendado. Obra de engenharia que segue normas rígidas de segurança, permite a confinação segura do lixo em termos de controle de poluição ambiental. Então, vocês vão ver aqui, pessoal, que realmente a questão do aterro sanitário é uma obra de engenharia, tem que ser bem feito, tem que ser feito um estudo. Ó, vantagens do aterro sanitário. Reduz os riscos de contaminação do lençol freático. Não permite a proliferação de vetores de doença. Possibilidade de obtenção de metano para produção de energia. Lembra que eu falei aqui, ó? A decomposição do lixo vai produzir o gás metano através de bactérias anaeróbicas. Então, tu tem lá o lixo, tu entope o lixo. Então, as bactérias anaeróbicas são aquelas que vivem na ausência de oxigênio, vão produzir metano. Esse metano, como eu falei para vocês, ele retém muito calor, é um gás do efeito estufa. Aqui, pessoal, no aterro sanitário, eles vão canalizar, eles vão recolher esse metano. Olha que legal. Eles recolhem o metano. Aí pode ter duas destinações. Eles podem queimar o metano, recolhe o metano do lixo e queima. Por quê? Tu tem o metano. Se tu queimar o metano, tu transforma ele em gás carbônico. Então, tu transforma em um gás que é 20 vezes menos poluente do que o gás metano. Ele retém 20 vezes menos calor, já é vantajoso. Só que tu pode pegar esse metano ainda, pessoal, e transformar ele, a queima dele pode ser transformada em energia elétrica. Olha que coisa bacana. Outra vantagem do aterro sanitário, reduz o mau cheiro, reduz a poluição visual. O professor, Oi. o biogás também pode ser usado no lugar da gasolina, né, nos carros. Sim, sim. A questão do biogás é parecido com a questão da energia elétrica. Biogás, na verdade, a gente usa mesmo para a questão de produzir energia elétrica. Viu? Ó, tá aqui, pessoal. Aqui tem um aterro sanitário, uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Com calma. Ó, aterro sanitário. Não há urubus ou animais, nem mau cheiro. Não tem. Aqui, ó. O que vai acontecer? Eles vão fazer uma vala, né? Como eu disse, é uma obra de engenharia. Eles vão impermeabilizar o solo, pessoal. Impermeabilizar o solo. Eles vão fazer a selação
com a manta de PVC e argila, né? Às vezes também eles usam uma manta de polietileno. Então, eles usam uma lona que vai impermeabilizar o solo. Então, você coloca o lixo sobre essa lona, o lixo ele vai produzir chorume, só que tu tem a manta. Essa manta impede que o chorume penetre no solo e, consequentemente, atinja o lençol freático. Esse chorume ele vai ser coletado, né? Vai ter a captação do chorume e vai ser levado para uma estação de tratamento, onde esse chorume ele vai ser desidratado e ele pode ser utilizado como adubo. Olha que legal. O gás metano, lembra lá os seres anaeróbicos? Ele também vai continuar produzindo gás metano, só que esse gás metano ele vai ser recolhido, ele pode ser queimado, né, para ser transformado em gás carbônico, que é um gás menos poluente, ou ele pode ainda pegar esse gás metano e, através de geradores, transformar esse gás metano, a combustão do gás metano, em energia elétrica. Então, tu joga... E o aterro sanitário, pessoal, é assim, ó, você joga uma camada de lixo, aí você joga a terra por cima e sela com esse material de PVC. Todos os dias. Então, por isso que custa caro. Então, você vai jogando lixo, espalha, coloca terra e o material de PVC em cima para selar. Por isso que não tem mau cheiro. Beleza? Aqui tem mais ou menos um esquema como é que funciona. Aqui é a questão do biogás aí, que é a biodigestores, né? Biodigestores. São locais aqui com temperatura e umidade controlada. Então, tu coloca micro-organismos para fazer a decomposição da matéria orgânica, né? Fungos e bactérias. Ao fazer a decomposição da matéria orgânica, vai se produzir metano. Esse metano, pessoal, e detalhe, ó, ao fazer a decomposição da matéria orgânica, tu reduz o volume da matéria orgânica. E tu pode tirar ela depois, ó, fazer essas leirazinhas aqui, ó, e utilizar como adubo. E o gás produzido, como eu falei para vocês, ele pode ser utilizado na produção de energia. Então, ó, o biodigestor, o volume de resíduos gerado é reduzido. Tu coloca aqui, ó, matéria orgânica, né? Aí tu vai ter temperatura e umidade controlada. Micro-organismos fazendo a decomposição dessa matéria orgânica. A matéria orgânica vai reduzir o volume. Então, parte dela tu pode usar como adubo e parte desses resíduos que não podem ser usados como adubo, tu pode colocar no aterro sanitário. E o gás é utilizado na produção de energia. Aí tem a questão da mineração, né? Vou dar uma agilizada aqui, pessoal, mineração. Mineração é um termo que abrange os processos de atividade industriais cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. São exemplos de atividade de mineração: extração de ferro, manganês, bauxita, ouro, prata, captação de água, extração de calcário, granito e quartzo. Tudo isso aqui é mineração. A gente sabe que a mineração ela traz sérios impactos para o solo, principalmente, mas também para a água. Importância. A atividade mineral é responsável direta ou indiretamente pela produção de todos os bens de consumo e infraestrutura da sociedade moderna. Como eu falei para vocês, pessoal, nós causamos impacto no meio ambiente, mas é porque realmente nós precisamos desses materiais. Entretanto, o objetivo deve ser sempre consumir de forma consciente. Bens minerais como calcário, fosfato e potássio são essenciais para possibilitar uma maior produtividade agrícola por hectare, contribuindo para a redução do desmatamento. Então aqui, ó, quando você retira lá o calcário, o fosfato, né, você está causando ali um impacto ambiental naquela área. Entretanto, isso pode gerar algo bom, porque você vai utilizar esses materiais como fertilizante, aumenta a produtividade daquela área e, consequentemente, tu vai ter que desmatar menos. Impacto sobre os recursos hídricos, né? Pessoal, espera aí que tá descarregando o notebook. Já que
Nós temos a questão do desmatamento, né? Para você fazer a mineração de um determinado elemento, de um determinado mineral, você tem que desmatar uma grande área. Então, realmente gera impacto. Alteração do relevo e da paisagem. Então, é claro, tu vai escavar o solo, tu vai alterar ali aquele relevo, tu vai alterar a paisagem. Olha aí como é que fica em algumas situações. E quando você faz isso, né, pessoal, aqui, além de ter desmatado, né, ter destruído, alterado o relevo, você também destruiu o hábitat de muitas espécies. Então, você acaba diminuindo a biodiversidade daquele local. A agricultura. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética. Vou dar aqui uma acelerada, pessoal. Vamos lá. É a questão... A fome no mundo é devido à falta de alimentos? Pessoal, definitivamente não. É mesmo uma questão de... como é que eu poderia dizer para vocês? Desigualdade social. Existem poucos com muito e muitos com poucos recursos. Então, o Brasil é o país de contrastes. Nós somos um país extremamente desigual. É o quarto produtor mundial de alimentos. Como eu falei para vocês, o Brasil tem capacidade de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, mas ocupa o 6º no mundo em subnutrição. Olha que contraste. Perdendo apenas para a Índia, Bangladesh, Paquistão, Filipinas e Indonésia. É o 8º país nos indicadores econômicos. Nós somos a 8ª economia do mundo. Não somos mais. Hoje, se eu não estou enganado, nós somos a 12ª economia do mundo. E estamos na posição 52 nos sociais, o que demonstra o desequilíbrio que existe entre o seu potencial econômico e a qualidade de vida na população. Pessoal, nós somos um país desigual, injusto, e nada é feito para mudar essa realidade. Porque quem está no poder é controlado por pessoas que têm muita riqueza e que não querem dividir. Os verdadeiros motivos da fome no mundo: a grande diferença de renda e seu contraste, o subaproveitamento do espaço rural por atividade agropastoris, a utilização de terra para uma agricultura comercial de exploração, a injusta e antidemocrática estrutura fundiária, difícil acesso aos meios de produção pelos pequenos produtores rurais, a falta de uma política que leve o homem do campo a lá permanecer, a influência das transnacionais de alimentos na produção agrícola. Dá uma agilizada aqui. Pronto, isso aqui é importante. Ó. Principais impactos ambientais. Acho que isso aqui são os últimos slides, pessoal. Vamos terminando. No que se refere à agricultura, os principais impactos ambientais: o desmatamento, né? A redução de áreas de grande biodiversidade. O Cerrado e Floresta Amazônica sofrem muito com essa questão, principalmente o Cerrado. O Cerrado está sendo desmatado para o cultivo de soja, principalmente. Aí nós temos aqui outro problema em relação à agricultura, ao desmatamento: fragmentação de hábitats, causando a redução da biodiversidade. Pessoal, isso aqui já caiu na prova do Enem, ó. Fragmentação de hábitats. Vou falar um pouquinho sobre isso já já. Empobrecimento do solo. Também vou falar para vocês. E a questão da desertificação e erosão do solo. Pronto, começando pela questão da fragmentação de hábitats. Ó, uma das soluções para a fragmentação de hábitats, pessoal, são os corredores ecológicos. Isso aqui caiu na prova do Enem. Ou corredores de deslocamento ou corredores artificiais, para evitar justamente isso aqui, ó, morte de animais. Quando é que eu vou utilizar um corredor ecológico? Quando ocorre a fragmentação de um hábitat. Tu tem ali uma grande floresta. O que é que pode causar fragmentação dessa floresta? O desmatamento da floresta pode causar fragmentação. Tu pode, ao invés de ter uma floresta, tu vai ter ilhas, né? O desmatamento ele vai causar fragmentação dessa floresta. Além do desmatamento, rodovias, né? Uma rodovia que passa no meio de uma floresta
causa fragmentação de um hábitat também. Estradas, a expansão agrícola ou agropecuária. Então, pessoal, todos esses fatores que eu acabei de apontar aqui para vocês, eles vão causar fragmentação do hábitat. E aí, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou produzir corredores ecológicos, para que um animal como esse aqui não morra, né? Ele consiga atravessar sem ser atingido. Ó, diminui a área disponível para a sobrevivência da fauna e da flora. A fragmentação de um hábitat, ela vai diminuir a área disponível para a sobrevivência da flora e da fauna. Atrapalha o processo de migração. Tá tudo fragmentado. Como é que eles vão migrar? Dificulta a migração. Pode ocorrer isso aqui, ó, acidentes, mortes. Diminui o fluxo oxigênico dentro da espécie. Pronto, pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui é cobrado direto em relação à fragmentação de hábitats e corredores ecológicos. Isso aqui é cobrado direto. Diminuição do fluxo oxigênico dentro da espécie. Porque, ó, tu tem várias ilhas, certo? Tu tem aqui várias ilhas. Quem vive nessas ilhas são os seres que são parentes. Então, os indivíduos que estão vivendo em uma ilha são aqueles que são parentes, eles são próximos, e eles ficam cruzando entre eles. O que impede o fluxo gênico, o que impede a variabilidade genética. E daí, professor? A variabilidade genética ela é muito importante para a sobrevivência das espécies, para a sua adaptação. Quanto mais variável, quanto maior a variabilidade genética de uma espécie, maior é a chance dela sobreviver. Essa fragmentação, ela impede o fluxo entre a espécie, consequentemente diminui a variabilidade genética e essa espécie ela pode desaparecer. Atrapalha nichos ecológicos, né, os famosos hotspots. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso aqui. O que são hotspots? Representam as áreas naturais do planeta Terra que possuem uma grande diversidade ecológica e que estão em risco de extinção. Pessoal, hotspots são áreas com grande biodiversidade e que estão em alto risco de extinção. No Brasil, nós temos alguns exemplos de hotspots. Os manguezais, o cerrado, certo? A floresta amazônica. Então, quando você faz essa fragmentação, você acaba aumentando a chance de ter extinção das espécies. Okay? Atrapalha os nichos ecológicos. O que são corredores ecológicos? É uma estreita faixa de vegetação. Pequenos fragmentos de vegetação que ligam as ilhas. Ó. Tem aqui duas ilhas, então um corredor ecológico ele vai ligar essas duas ilhas para que uma espécie vá para ilhas, vá de um lugar para outro. Para que tenha o fluxo gênico, para que aumente a variabilidade genética, para que ela evolua e, consequentemente, não seja extinta. Só que tem também corredores artificiais, ó. Pontes, túneis, travessias com cabos e cordas entre árvores. Olha aqui, ó, as imagens. Isso aqui, pessoal, aqui tu tem uma ponte, ó. Aqui tu tem um túnel e aqui tu tem uma corda. Então, esses corredores artificiais, eles são importantes porque eles permitem que o animal vá de um local para outro, vá de uma ilha para outra, sem ser atingido por um carro. Aí, observação importantíssima, ó, matas ciliares são corredores ecológicos, pessoal. Por isso que você não pode mexer em mata ciliar, área de preservação permanente, protegido por lei, certo? A mata ciliar ali, ela acaba produzindo um corredor ecológico natural. Então, por isso que ela é tão importante. Importância dos corredores ecológicos, ó. Uma estratégia funcional de mitigar os efeitos da fragmentação de hábitat pela ação humana, permite o fluxo gênico, facilita a migração de espécies, auxilia no deslocamento seguro entre os fragmentos, auxilia na dispersão de sementes. Desertificação. Lembra que eu falei aqui, ó? Desertificação e erosão do solo. Isso aí pode ser causado pela agricultura. Vamos lá, desertificação. Existe uma diferença entre arenação e desertificação. Arenação, exposição de uma camada mais arenosa do solo graças à erosão.
A arenação, pessoal, é um processo natural, mas que pode ser potencializado pela ação do homem. Prejudicial ao solo. A arenação, ela é prejudicial ao solo. No Brasil, ocorre arenação nos campos, como os pampas. Ok? Então, ali, ó, pessoal, a camada que fica na superfície do solo, ela está mais sujeita à erosão. No caso dos campos, dos pampas, a vegetação, ó, protege muito pouco esse solo. Como a vegetação protege pouco o solo, ele vai sofrer com erosão, ele vai sofrer a arenação, é um processo natural. Como é que a ação do homem pode potencializar esse problema? A questão do desmatamento, das queimadas, a questão da pecuária. Se tu retira essa grama aqui, pessoal, que já protege muito pouco o solo fica mais desprotegido ainda. Desertificação, aí tem uma diferençazinha, tem algumas diferenças, ó. A desertificação, pessoal, ela é causada pelo mau uso do solo, devido a queimadas que ressecam o solo e reduzem a evapotranspiração. É claro, ó, tu tem aqui a área, tu desmata, tu faz as queimadas, tu retira as plantas. Quem faz a evapotranspiração são as plantas, pessoal. Se tu retira as plantas, tu acaba com a evapotranspiração. O clima aqui vai ficar mais árido. O clima fica mais árido, fica mais seco. Tu não vai ter vapor d'água no ar. Ó, a desertificação é uma ação antrópica. Lembra que a arenação era natural. Poderia ser potencializada pelo homem. Já a desertificação, ela é antrópica, ela não é natural. Prejudica o clima e o solo. A arenação só prejudica o solo. A desertificação prejudica o solo, porque o solo vai ficar pobre, e prejudica também o clima, porque vai ficar mais seco. Tu retira a vegetação, tu acaba com a evapotranspiração, não vai ter mais vapor d'água naquele ambiente, ele vai ficar mais árido. Aí tem alguns exemplos aqui de desertificação. Sahel, que fica na África, né, fica ali na África, no norte da África. A Caatinga também sofre muito com desertificação, pessoal. O Ceará sofre muito com essa questão. Temos aqui um município Irauçuba que sofre muito com a desertificação. Tem ainda um deserto na China. Então, onde é que ocorre desertificação? Em áreas semiáridas que se transformam em áreas áridas, justamente por causa da perda da vegetação, devido às queimadas e o desmatamento. O solo fica pobre. Beleza? Aí tem aqui, pessoal, rotação de cultura. Isso aqui é importante que vocês vejam depois com mais calma, que eu já estou passando do meu horário. Rotação de cultura é uma técnica agrícola relacionada à agricultura, de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em alterar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Pessoal, é o seguinte: monocultura, vocês já devem ter estudado sobre isso, é o cultivo de uma única planta, né? Quando você cultiva um único tipo de planta, tu tá ali praticando monocultura, tu vai empobrecer o solo. Então é interessante tu fazer esse rodízio de cultura. Em um ano tu planta um tipo de planta, no ano seguinte tu planta outro tipo de planta. Ok? Isso é rotação de cultura. Para que o solo se recupere. Ok? Para que os nutrientes que foram retirados, eles sejam repostos. Então, rotação de cultura, como eu falei para vocês, é você alternar plantas diferentes. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode, em um ano, plantar determinado cultivo, no ano seguinte, outro tipo de cultivo. Ou você pode fazer simultaneamente na mesma área. Né? Em uma área você planta determinada cultivo e na mesma área você vai alternando cultivos diferentes. Rotação de cultura, né? Então, existem plantas que, além de fazer a rotação de cultura, né, fazem a consorciação. Que diabo é consorciação, professor? É quando tu tem plantas que uma ajuda a outra, uma complementa a outra. Ok? Então, a monocultura, pessoal, ela vai empobrecer o solo, certo?
o solo vai ficar mais pobre e vai ficar mais suscetível a pragas. Aí tu vai ter que adubar, arenar, enfim, a rotação de culturas tu vai alternando em um ano um tipo de planta, no ano seguinte outro tipo de planta. Plantas companheiras são essas plantas que se ajudam, já expliquei para vocês, fazendo a consorciação. Um exemplo, ó, milho e abóbora, ou milho e feijão. Ok? Muito comum também, pessoal, é cana-de-açúcar e soja. Em áreas que eles plantam cana-de-açúcar, quando eles retiram a cana, né, eles plantam soja. Porque a soja é uma leguminosa, ela vai repor os nutrientes para que a cana-de-açúcar depois cresça novamente. O mesmo com o milho e feijão. É por isso, pessoal, que aqui no Nordeste se planta muito milho e feijão. Se você plantar só milho, só milho, só milho, o solo vai ficar pobre. Ou se você plantar só feijão, a mesma coisa. Então, essa rotação de cultura ela é muito importante para que o solo fique rico em nutrientes. Lembra lá do ciclo do nitrogênio? As leguminosas elas põem nitrogênio no solo. Tem a questão da adubação verde também, né? É justamente essa. Ó, consiste em adicionar ao solo fragmentos de espécies leguminosas, visando aumentar o teor de nitrogênio no mesmo. Ou o plantio consorciado, alternado de espécies leguminosas e não leguminosas. É o que os agricultores aqui fazem, né? Eles fazem o plantio alternado de plantas leguminosas e não leguminosas. No caso, o feijão e o milho. Você pode também pegar plantas leguminosas e fragmentar e colocar naquele solo para repor a taxa de nutrientes. Temos aqui a pecuária. Pessoal, a pecuária ela vai influenciar na questão da emissão de metano, né? Lembra lá do pum da vaca? A questão do desmatamento da floresta. Para você criar gado, você tem que desmatar para dar pasto. Então, esse é o problema lá na floresta amazônica. Estão desmatando, pessoal, para criar gado. Pelo amor de Deus. É muita irracionalidade, né? E tem a questão da compactação do solo. Esses animais, pessoal, quando tem uma área ali com uma densidade muito grande de animais na pecuária, eles acabam compactando o solo. E aí, professor, qual o problema de compactar o solo? Ao compactar o solo, pessoal, a água ela não consegue se infiltrar. Algumas plantas não vão conseguir germinar, algumas sementes não vão conseguir germinar. Então, a compactação do solo é outro problema muito sério gerado pela pecuária. É isso. Aguardem aí só um minutinho, meus amores. Desculpem pela demora.